Hello guys, how are you? Hoje eu tô aqui porque hoje eu vou falar para vocês um assunto que é muito importante na língua inglesa e eu tô com esse quadro branco aqui limpinho porque eu quero destrinchar esse assunto, falar ali desde o comecinho. Esse vídeo aqui vai ser só para as pessoas que realmente querem ter interesse em conhecer melhor sobre o Simple Present, tá bom? Eu poderia ter colocado um monte de coisa aqui já, pra gente já começar falando das coisas importantes e tudo mais, mas esse vídeo em específico eu quero ir desde o princípio e vou anotar tudo aqui para que vocês vão acompanhando comigo, beleza? Eu fiz um vídeo sobre o verbo to be, ele é bem superficial e não é isso que eu quero nesse vídeo, beleza? Eu vou dividir esse vídeo em três, pra gente ter um tempinho para respirar aí, beleza? A gente vai acompanhando devagar juntinho. Então vamos lá, gente. Deixa eu escrever aqui o conteúdo principal. Simple Present. Muitas pessoas conhecem o Simple Present como Present Simple também, tá? Então ele pode ser traduzido dessa maneira, não tem problema nenhum. Traduzido não, né? Passado de outra forma para o inglês. A tradução principal dele, como o próprio nome já diz, é um presente simples. O tempo verbal é o tempo presente, ok? Tudo que nós falarmos aqui é sobre esse tempo verbal. Bom, gente, para a gente começar a falar sobre o Simple Present, nós precisamos entender primeiro que existem alguns pronomes que seria interessante a gente lembrar, tá? Vou colocar eles aqui na lousa e a gente vai falando deles juntos. Então vamos lá. São 7. I, he, she, it, you, we, they, alright? Isso aí. Bom, esses pronomes, gente, eles vão ser acompanhados até o final do inglês da vida que vocês estudarem aí para sempre, tá bom? Então é muito importante que a gente já conheça eles para que vocês utilizem o Simple Present da maneira mais eficaz possível, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de present, o que traz a sentença ao presente? São os verbos, tá bom? Então eu poderia falar aqui, por exemplo, eu vou utilizar um verbo. Já vou colocar ele aqui, tá? I go. Tá? O nome desse verbo, gente, o nome original de todos os verbos, eles começam com to, ok? Então o nome desse verbo é to go, ok? Então quando ele traz o to antes, significa que ele está na forma infinitiva. Se eu tirar esse to daqui e ele ficar só go, se um dia vocês verem essa palavra solta, go, significa que esse verbo está no imperativo, ou seja, a tradução desse primeiro é ir, é o verbo, o nome dele, e o de baixo é vá, ok? Vou dar um outro exemplo aqui para ficar um pouquinho mais claro, tá? Vou colocar o to drink, ok? O nome desse verbo original sempre vem com to, e ele no imperativo, drink. Beber, beba, ok? Se ele estiver solto. Se a gente utilizar um pronome agora antes desse verbo, ele também sai da forma do infinitivo. Isso aqui não significa eu ir, ok? Aí entra o Simple Present. A forma afirmativa desse verbo, dessa sentença, seria I go. Simples, é só isso, tá? Se você falar I go, você está falando no Simple Present. Gente, é claro, eu preciso de um complemento aqui. Se eu chegar para uma pessoa e falar I go, a pessoa vai falar assim, vai aonde, certo? Entendendo que seja um americano ou alguém que fala inglês. Vamos colocar aqui um complemento. To school. I go to school. Bom, agora a gente entra em uma outra questão do Simple Present. Olha só que interessante. Se eu falar I go to school, significa eu vou à escola. Só que no tempo Simple Present, ele me dá um entendimento, ele me dá uma intenção de rotina, tá bom? É muito importante que no final eu traga uma time expression, uma expressão de tempo.
Então, por exemplo, para evitar que a pessoa que eu estiver conversando faça perguntas sobre isso, eu posso utilizar uma time expression. Porque se eu falar para a pessoa o seguinte, I go to school, a pessoa pode falar assim para mim, quando? Ok? Então, para evitar, eu já posso colocar uma time expression. I go to school every day. Ok? Bom, aqui eu tenho uma sentença completa no Simple Present na afirmativa, tá? Deixa eu apagar aqui. Muito bem. Então, I go to school every day. Essa sentença na afirmativa. E eu vou utilizar outro pronome agora para vocês entenderem, tá? Se eu substituir o I, esse pronome aqui, por we, não tem problema nenhum. Por you, também não tem problema. E por they, também não tem problema nenhum. Gente, então eu poderia falar essa frase de todas essas maneiras. We go to school every day. You go to school every day. They go to school every day. Ok? Então, olha só. Lembrando. Eu, nós, você ou vocês, eles ou elas. Ok? Todas essas... Olha que interessante. No inglês, olha como o inglês é muito mais fácil que o português. O verbo continua igual, não tem conjugação nesses casos aqui, tá? Então, I go, we go, you go, they go. Mesma coisa. Bom, é claro, nem tudo são mil maravilhas, né? É bom a gente já entender isso a partir de agora. E vai existir sempre exceções para 3 pronomes em inglês, tá? Então, eu já vou mandar ele aqui no Simple Present agora, que é para vocês já ficarem acostumados aí com esses, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui. Vou deixar essa frase aqui para a gente ter como referência, beleza? Bom, gente, 3 pronomes que sempre vão mudar as regras do inglês são he, she, it. Ok? Esses caras aqui vão fazer... Eles que fazem as pessoas sofrerem um pouquinho, tá bom? Por quê? Imagina que um americano está aprendendo português. Ele ia ter que conjugar o verbo ir em várias formas. Tirar do infinitivo, ele ia ter que colocar os pronomes adequados para cada conjugação. É muito difícil. Agora, em inglês, as únicas conjugações que vão ter alteração são essas daqui. He, she, it. Ele, ela, ele e ela para animais e objetos e seres inanimados, ok? Então, vamos lá. Vou usar um exemplo aqui, tá? He, vou deixar um espaço em branco para a gente entender. To school every day. Ok. Bom, a conjugação do verbo go aqui vai ser essa. Goes. Ok? Eu vou explicar por que é goes. Lembra que eu falei para vocês que I, you, we, they continua a mesma coisa? I go, you go, we go. Para he, she, it, he goes, she goes, it goes. E aí, acabou. Só esses 3, tá? Os verbos em inglês, no Simple Present, para o pronome he, she, it, eles vão ter um acréscimo da letra S, ok? Por exemplo, I drink, he drinks. Beleza? Simples, fácil, tranquilo, né? Só que tem uma outra regrinha, que é essa daqui, que vai ter uma alteração. Os verbos que tem um acréscimo S, eles vão ser uma exceção ali, tá bom? Olha só. Os verbos terminados com essas letras aqui, gente, ó. Então deixa eu escrever aqui, ó. Escrever de preto. Verbos terminados em, olha só, O, SH, CH, X,
S, Z. Isso. Os verbos terminados com essas letras, eles vão ter um acréscimo de ES. Ok? Então, olha só. Qual é o exemplo de verbos terminados, um desses verbos aqui? Exatamente o go. Ok? Então, para eu falar eu vou à escola todos os dias, I go to school every day, tranquilo. Agora, para eu falar ele vai à escola todos os dias, he goes to school every day. Vou dar mais alguns exemplos aqui dessa regra para ficar bem claro, beleza? Então vamos lá, gente. Ó, eu vou apagar tudo e ir escrevendo junto com vocês para ficar bem claro, tá bom? Vou apagar esse exemplo aqui também. Vamos lá. Lembrando, gente, nós estamos falando sobre afirmativas, tá? Só afirmativas por enquanto. Então eu vou colocar aqui mais uma frase, vamos lá. Vou escolher outro verbo, tá bom? Lembra, existem milhões de verbos em inglês, tá? E eu vou escolher qualquer um aqui. Eu vou escolher um com aquela regra e um sem a regra. Então eu vou escolher primeiro I work. Deixa eu mudar aqui, né? Vamos colocar outro. Vamos colocar they. They work on Saturdays. Ou seja, eu estou falando singular ou plural? Ok? Plural. Eles trabalham aos sábados. Eles trabalham aos sábados. Ok? Se fosse com he, she, it. He, she ou it, no caso, né? He works on Saturday. Tranquilo, né, gente? Bem facinho, tá? Só acrescentei o S no verbo. Deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais claro. Tá. Fechou, então. Lembrando aqui, ó. I, you, we, they. Tranquilo? He, she, it, works. Certo. Agora eu vou colocar uma com aquela regrinha lá, tá? Não, I não. Vamos mudar. Em vez de usar um pronome, vamos usar uma pessoa. Beleza? Jack and Rose wash their hands. Então, olha só. Jack and Rose wash their hands. Essa já é um pouquinho mais complexa, né? Quem que é Jack and Rose? Essas duas pessoas aqui, nada mais do que esse pronome, tá? Eles. Certo? Jack and Rose wash their hands. Vou colocar de vermelho aqui para ficar mais claro. Beleza? Esse é o verbo da frase. Todos que estão em vermelho são os verbos, tá? Beleza. Agora eu vou escrever a mesma frase usando se fosse singular, se fosse só uma pessoa. Jack. Jack o quê? Lembra da regrinha, gente? Vamos lá. Jack washes. Jack washes his hands. Ok? Depois a gente vai trabalhar essa regrinha aqui também, tá bom? Então, olha só. Jack and Rose wash their hands. Jack e a Rose lavam as mãos deles. E o Jack lava a mão dele. Beleza, gente? Então, ó, aquela mesma regra aqui, ó. Tá certo? Sabendo mais ou menos essa regrinha aqui, eu acabei falando um pouquinho rápido, né? Mas dá para vocês verem de novo aí, tranquilamente. A gente vai falar disso mais uma vez. E para reforçar, vamos fazer o seguinte. Eu vou escrever uma sentença aqui. E eu vou dar 5 segundinhos para vocês pensarem em como vai ficar esse verbo, tá? Então, olha só, vamos lá. Primeiro eu vou escrever uma sentença com I, uma sentença com she e uma sentença com you. Lembrando, todas no Simple Present. Simple Present representa a rotina, algo que você sempre faz, frequentemente você faz, tá bom? Vou colocar aqui um espacinho, beleza?
Vamos pensar. Então vamos comigo aqui, ó. Já vão pensando aí, gente. Her hair. E a última aqui. Deixa eu pensar uma diferente. Ó, então vamos lá. Tudo que está entre parênteses são os verbos, tá? Beleza. Então vamos tentar fazer junto aqui. Vamos lá, gente. Olha só. I, tanana, every day. Verbo work. She, tanana, her hair. Wash. You, tanana, TV on Friday night. Tem uma pegadinha aqui, gente. Então vamos ver se a gente consegue entender. Vamos lembrar daquela regrinha primeiro. I work every day. Beleza? Sem he, she, it, tranquilo. Se não tiver esses três caras, o verbo continua igual. Vamos para a próxima aqui. Lembrando, só traduzindo aqui para vocês, então, não é muito bom traduzir, mas nessa aula aqui, vou tentar fazer o máximo para deixar claro para vocês, tá? I work every day. Eu trabalho todos os dias. Rotina, beleza. Próxima. She. E aqui, ó a regrinha. She washes. ES, tá? Lembra daquelas palavrinhas, aquelas letrinhas que acabam o verbo lá? Ela tem que acrescentar ES nesse caso. Ela lava as mãos dela. Perdão, desculpa. Ela lava o cabelo dela. Ok? Tranquilo? Vamos para a próxima aqui, gente. You, tanana, TV on Friday night. E aí? Acaba com CH. O que vocês acham? Gente, se não for he, she, it, não precisa fazer nada com o verbo. Então, olha só. Essa era a pegadinha, tá? You watch TV on Friday night. Você assiste TV às sextas à noite. Tranquilo? Basicão, né, gente? Bom, eu vou falar só sobre isso, por enquanto, da afirmativa, das frases afirmativas. E nos outros vídeos a gente vai trabalhar negativa e interrogativa. Não deixa de assistir, porque é muito importante que você saiba tudo, beleza? As 3 etapas. Valeu, bye bye, see you guys!